Programa Casa Luxo, um oferecimento Aluxi Iluminação, Perfecta Esquadrias e Morarte Móveis e Decorações. Estamos começando mais um programa Casa Luxo. E o programa de hoje está em Votorantim, em um condomínio fechado. Nós vamos conversar com o arquiteto responsável por esse projeto, desde a concepção, projeto de interiores, revestimentos. Na verdade, é um escritório que é uma equipe, né? São dois arquitetos, mas quem vai bater o papo conosco é o Alan Nunes. Alan, muito obrigada. Tudo bom? Tudo jóia. Obrigada por bater esse papo, né, conosco e contar um pouquinho da história desse projeto. É um projeto muito interessante, foi muito bacana para nós fazer esse projeto, tá? É gratificante, no condomínio que se localiza, então foi muito gratificante. E como que foi a história de vocês? Porque já é um cliente antigo de vocês, né? Os proprietários. E como que foi? Vocês chegaram aqui, vocês participaram da escolha do terreno? Como que foi a conversa inicial? Na verdade, realmente os clientes nós fazemos todos os trabalhos da construtora, né? Que são donos de uma construtora. Não chegamos a escolher o terreno, né? Eles vieram mostrar o terreno, né, para nós. Só que foi bacana que desde quando nós chegamos ao terreno, a ideia já foi fixada no projeto do que seria o projeto aqui. Então eles já conheciam o estilo de vocês e tudo mais, né? Já, mas tem um ponto interessante aqui nessa casa. Até mesmo o estilo, conhecia, lógico, nosso estilo, mas eles vinham de uma outra, digamos, categoria de estilo, assim. Eles gostavam de uma casa mais clássica, uma coisa mais tradicional. E nós conseguimos convencê-los a mudar um pouco isso aí. Então, falando do estilo, né, que você já comentou, contemporâneo, qual foi o ponto de partida? Tem algum elemento que eles falaram, isso eu quero? Que vocês têm algumas marcas registradas, né? A gente acompanha alguns projetos do Alan e da Francine, então a gente sempre vê que vocês têm essa circunferência, vocês gostam de trabalhar às vezes em penas, pérgolas. Teve algum ponto de partida aqui também ou foi tudo conversado com o cliente, eles pediram alguma coisa? Como eu disse, que eles gostavam do estilo mais clássico, eles queriam uma casa com telhado aparente, jogo de águas e telhado. Então nós precisamos usar dos nossos elementos para convencê-los, né, de mudar o estilo. E aí não teve como não colocar esses elementos, né? A pérgola na frente da casa foi o ponto mais importante para nós, tá? Podemos considerar o ponto de partida. Tá? Foi esse elemento porque tinha que dar uma graça maior do que a ideia do que eles tinham de ter o telhado aparente. Então eles vieram com essa proposta para vocês e vocês realmente, mudamos. Então foi... Isso é difícil, hein, Alan? Isso é difícil. Conseguimos. E assim, a questão de cores, acabamentos de fachada, vocês trabalharam algum tipo de revestimento? Eles tinham alguma preferência? Depois de que nós mudamos o estilo, aí eles conseguiram deixar mais, até nós à vontade mesmo. Eles acreditaram no nosso trabalho e não determinaram nada. Nós que fomos incorporando, por exemplo, o revestimento que imita a madeira. É um porcelanato que vocês usaram. Porcelanato que imita a madeira na fachada. Então, nós fomos incorporando para quê? Para não deixar aquela casa tão no estilo que a gente chama de contemporânea, aquela casa mais fria, só o branco, né, da casa, colocando esses elementos. Eu acho legal até chamar a atenção do pessoal de casa, que a gente vê muito dessas casas contemporâneas hoje em dia, o uso de revestimentos, pedras, o porcelanato. E aqui eu notei que vocês não colocam só, né, esse revestimento na fachada. Há uma conversa desse elemento da fachada, por exemplo, com a escada, né, da entrada. Então vocês utilizam o mesmo material em vários pontos da casa, né? Foi legal até você citar a escada, porque foi um desafio para nós, né? Isso sim foi uma exigência do cliente. Ele não queria simplesmente uma escadinha ou o que a gente chama de pula-pula, né, até entrar. Ele queria alguma coisa que chamasse atenção. E foi um desafio criar essa escada com a lógica, utilizando a mesma proposta do revestimento, o que eu gosto de utilizar muito. Eles conversam, né? Não fica uma coisa nada a ver com a fachada e a escada.
questão de metragem, né, e características do terreno? Era um terreno plano, tinha clive, declive, metragem? Vamos lá. Em relação ao terreno, ele tinha um leve aclive, né, para o fundo, mas nada que interferiu. Na verdade, era uma exigência que ele gostaria que a casa ficasse mais elevada da rua. Tivemos que ter um aproveitamento praticamente do terreno todo, devido ao dos cômodos, né, que ele pediu que a sala fosse uma suíte aqui embaixo, junto com o escritório aqui embaixo. Então, houve uma ocupação quase toda do terreno. E você perguntou sobre metragem, né? A gente trabalha numa casa, né? Se você falar de um terreno que tem 450 metros aproximadamente, eu trabalho numa casa de 360 metros. Então, assim, deu para ver que vocês aproveitaram bem. E é legal, até nós vamos falar sobre a parte interna depois, que é uma casa que vocês, como você, né, comentou agora, já tem tudo, né? Toda a programação que o cliente pediu, possui várias aberturas e é uma casa que você consegue integrar e consegue separar ao mesmo tempo quando você deseja isso, né? Através de portas de correr. Então isso eu acho que é uma característica não só do projeto contemporâneo, mas eu acredito que, né, de vocês também hoje, nos projetos que vocês têm feito aqui em Sorocaba, né? Em Votorantim, né? Nós estamos em Votorantim. A ideia de trabalhar é sempre a integração, como você disse. Projeto contemporâneo, hoje a gente trabalha sempre essa integração, sala, hall, escritório, tudo que você possa abrir, trabalhar um ambiente só, ou senão você fecha, né, essas portas. E não trabalhar uma porta que seja convencional. Então, muita porta de correr mesmo, cantos de abrir, tá? Então, fica muito interessante mesmo. Já que você está falando em porta, a gente não pode deixar de falar também da porta de entrada, né, Alan? Que é um diferencial aqui dessa casa, né? Essa porta foi também um pouco de desafio aí com os clientes, porque é uma porta feita de vidro, né? Então, você fala de vidro hoje em dia, ninguém já gosta de utilizar, fica super receoso de trabalhar, e eles confiaram na nossa pedida para eles trabalhar essa porta em 2 placas de vidro serigrafado marrom, num vão razoavelmente grande, né? E foi um ponto bem bacana, um ponto positivo para nós. E questão de paisagismo, o escritório de vocês orientou os clientes nessa parte de vegetação, né, a orientação de onde estaria cada coisa, porque tem uma vegetação, né, presente na lateral, na frente, fundos da casa. A gente trabalhou junto com uma paisagista, tá, todo o projeto externo, mas sempre também integrado, tá? Tudo que o cliente pedia para nós direcionávamos praticamente para a paisagista e entrava como um acordo aí para sair o que está exposto aí para vocês. E questão de iluminação de fachada, Alan? Existe uma preocupação especial? Por exemplo, você tem elementos muito marcantes sempre no projeto de vocês. A questão da pérgola, né? A questão às vezes de empenas, que não é no caso dessa casa. Vocês procuram focar esses elementos ou vocês fazem uma iluminação mais geral? Não, foi uma exigência nossa trabalhar a parte de iluminação de fachada, tá? Não adianta trabalhar os elementos arquitetônicos, como você disse, sim, a pérgola, sem evidenciar essa pérgola. Tá, então, realmente, assim, você pode reparar alguns projetos no próprio condomínio, de noite a casa tem um diferencial, tá? Devido à iluminação. E no próximo bloco nós vamos mostrar a parte interna dessa residência, não saia daí. A Luxe Iluminação. Uma loja completa, do clássico ao moderno. Tudo para a iluminação da sua casa ou empresa. Equipe de profissionais para desenvolver o melhor projeto e atendimento técnico para os arquitetos. A Luxe Iluminação, a sua melhor opção em iluminação. Avenida Caribe 400 no Campolim. A Perfecta Esquadrias pensa nos mínimos detalhes para você viver com conforto e qualidade de vida. Perfecta Esquadrias, sua obra perfeita em todos os detalhes.
Luxaflex Hunter Douglas, The Art of Window Dressing. Estamos de volta com o programa Casa Luxo e agora o Alan vai contar um pouquinho sobre a parte interna, como foi a escolha dos revestimentos dessa casa. Alan, primeira coisa, vocês já falaram, participaram de tudo, teve alguma cor que eles pediram? Porque é tudo meio neutro aqui dentro, né? Qual foi? A gente perguntou do ponto de partida de fora e aqui de dentro. Também parte do nosso estilo, tá? A nossa característica de trabalhar projeto é sempre mais tons neutros. Normalmente alguma peça da decoração nós colocamos uma cor um pouco mais forte, mas... e aí casou com a vontade deles também, de não querer nada muito gritante dentro da casa. E a questão de revestimento, eu vejo que vocês colocaram o mesmo piso praticamente em toda a área social da residência, é isso mesmo? Isso mesmo, na verdade foi um pedido deles. Tá? Eles queriam não trabalhar diversidade de piso devido até às portas de correr, a integração de ambientes, então até mesmo eles vieram, olha, vamos tentar utilizar um mesmo piso. Para nós a gente achou interessante porque até a disposição dos ambientes pedia um piso só mesmo. E aqui vocês utilizaram um porcelanato, é isso? Sim, é um porcelanato que imita, digamos, o travertino aí, né, de 60 por 20. E vocês fizeram, né, uma conversa com a escada, que embora vocês não tenham utilizado o travertino, vocês utilizaram outra pedra, mas são materiais que conversam entre si, né? Sim, é a mesma conversa que a gente fala de ter de materiais. Não adianta você querer colocar diversos tipos de materiais e começar a gritar, né, dentro da casa e chamar muita atenção, ficar cansativo. Então, sempre usando bem próximos os materiais. Então agora nós vamos começar a mostrar os ambientes, porque essa casa é cheia de ambientes bonitos, todos bem decorados. Então, entrando na casa, né, Alan, a gente já dá de cara com a escada e a gente tem um bar ali. O que é o cantinho do marido? Exatamente. A gente gosta de trabalhar sempre esses cantinhos de baixo de escada, né? Principalmente que a escada foi um dos pontos fortes da entrada da casa. Pode ver pela fachada, que é uma fachada toda de vidro e evidenciando a escada, tá? Foi um desenho que nós criamos, tá? Não foi uma escada metálica que foi desenhada por nós. E aproveitamos, já fizemos o cantinho do marido, né? Do marido da proprietária. Onde ele gosta de receber os amigos, né? Bate-papo, e fica próximo ao escritório dele. Por falar nisso, né, o escritório dele, você até tinha comentado sobre as aberturas em quina, e ali ficou o escritório, um home, ficou tudo junto, né, Alan? Ficou tudo junto. Isso também é exigência do proprietário, tá? Ele queria não simplesmente ter um escritório que ele possa receber algum outro cliente dele, mas onde ele possa, por exemplo, ver TV. Tá? Ter o espaço somente dele mesmo. Então, por isso que nós integramos com a adega. Ficou bem próximo a adega e escritório. Isso é até legal, nós falamos também essa questão de integração da residência. Aqui você tem uma porta, né, que você fecha, então se ele quiser receber alguém, né, de fora, um cliente, não há necessidade da pessoa estar entrando, né, na intimidade, vamos dizer assim, do casal, né? Então você tem essa possibilidade de fechar essa porta. Sim, né? É a porta que divide a parte da cozinha, a sala de jantar com o hall de entrada. Tá? Ele limita totalmente os espaços mesmo. Olha, antes de falar da sala de TV, do home, dos proprietários, eu só não posso deixar de falar que há 2 lustres, né? Geralmente a gente tem um só, né, Alan, numa entrada, então você tem 2 aqui na entrada da residência, né? Devido ao pé direito alto que teve, o pé direito duplo, né? Ele tem quase 7 metros de altura o pé direito, então um lustre, pelo estilo que nós queríamos trabalhar, ia ficar um pouco vazio, né? A gente achou que realmente 2 era 100% necessário mesmo e foi o que deu certo mesmo. E aparece de fora, né? Principalmente à noite, né? Foi o intuito de trabalhar uma das janelas da fachada. O intuito era mostrar os lustres, né? E agora no home, né, na sala, é uma sala também separada, na frente da residência, que tem até um acesso, né, para a fachada, ali tem um jardinzinho. O que foi projetado ali? Vocês fizeram desde parte de marcenaria, toda essa escolha de móveis? Sim, ali o home, o diferencial é que tem um banheiro também. Então ali possivelmente pode se tornar uma suíte também, um quarto de hóspedes.
Fizemos toda a concepção, né? Todo o desenho do móvel, painel, toda a parte de forro, de gesso, iluminação, tá? Até na escolha do tamanho da TV nós influenciamos. A gente também não pode deixar de mostrar o banheiro, que também está um charme. Aliás, os banheiros todos aqui, eu fiquei encantada com todos, viu, Alan? Tá de parabéns. Obrigado. E aqui, vindo para essa parte que nós estamos, né, a gente já entra na área mais íntima da casa, que tem a cozinha, né, tem até uma sala, é uma copa, mas é tão bonita que eu já acho que é uma sala de jantar aqui nela. E esse destaque que a gente tem por aqui, né? Vocês seguiram a mesma linha de pisos, também tons neutros, mas eu queria que você falasse um pouquinho dos revestimentos que vocês utilizaram ali na cozinha. Na verdade, até você falando novamente do piso, né? Por ser neutro, a gente consegue ousar um pouco em outros pontos, né? Se você pegar a cozinha, onde a gente colocou um revestimento que é uma composição de pedra, tem um espelho, tem um inox, tá? Então é uma peça bem diferenciada no revestimento, uma pedra preta, né, na pia, que vai chamar a atenção. Então você pode trabalhar um tom mais claro no piso para que você possa usar um pouco mais, tá? Na escolha até do tom da madeira dos armários da cozinha, e fora também na parte de iluminação, o pendente que está em cima sobre a mesa de jantar, a mesa de almoço, que ficou nessa situação mesmo de ser utilizado pelas duas situações. E aqui essa sala de estar é uma sala também um pouco mais formal, né? Porque tem TV, a gente fala da sala TV da frente, mas a gente vê TV em vários pontos aqui da casa, né? Mas vocês seguiram uma linguagem mais clássica, né, de móveis mais retos aqui. A ideia aqui era criar um living que possa, antes de acontecer um jantar, um almoço, a pessoa possa sentar, conversar um pouco, tomar algum vinho. Porém, o proprietário queria uma TV, ele achava sempre importante ter uma TV, né? Então nós tínhamos que criar um painel para essa TV, mas de uma certa forma que não chamasse atenção e se tornasse uma sala de TV. Tá? Não era para perder a característica de livro. Então, utilizando poltrona de madeira, usando um sofá mais reto, né? Um sofá para living mesmo, para não ficar com essa sensação de achar que é uma sala de home. Alan, tem bastante coisa para a gente conversar ainda no próximo bloco, a gente vai ter que correr para mostrar tudo. Você mostra um pouquinho para a gente, um pouco mais aqui? Com certeza. E a gente vai para um rápido intervalo e a gente volta já já. Why did you change on me when I took a chance on you? Why is it upsetting you that everything's in place? Is this how you play the game? A Luxe Iluminação. Uma loja completa, do clássico ao moderno. Tudo para a iluminação da sua casa ou empresa. Equipe de profissionais para desenvolver o melhor projeto e atendimento técnico para os arquitetos. A Luxe Iluminação, a sua melhor opção em iluminação. Avenida Caribe 400 no Campolim. A Perfecta Esquadrias pensa nos mínimos detalhes para você viver com conforto e qualidade de vida. Perfecta Esquadrias, sua obra perfeita em todos os detalhes. Luxaflex Hunter Douglas, The Art of Window Dressing. With every step we take, Kyoto to the bay, strolling so casually. We're different and the same, gave you another name, switch up the batteries. Voltamos e agora estamos na área gourmet da residência. Alan, nós já falamos diversas vezes da continuidade do piso, todas essas questões, e aqui você muda o piso na área gourmet.
né? Que dá, e também é uma conversa com a fachada, volta novamente o porcelanato. Então foi uma ideia diferente aqui no fundo. Sim, na verdade mudamos alguns trechos, né? O piso, a ideia de continuar com o travertino, tá? A partir de nós, eles queriam realmente outro piso, mas como houve toda a casa a mesma situação, a gente permaneceu com o piso aqui de 60 por 20, mas entramos com a parte de piso de um porcelanato que imita madeira, para realmente ter essa quebra, né, de ser um ambiente mais externo, então voltar um pouco mais com a madeira. E você ousou um pouquinho ali nos revestimentos da frente, né, dessa mureta que divide o gourmet com a mesa, né, que não sei se é jantar ou se é uma mesa de festas, né, você ousou ali um pouquinho. Sim, esse revestimento foi um pouco do partiu de nós para eles, que como vinha, sempre tom neutro. E o espaço gourmet é um espaço que vai ter um evento, uma festa. Que permite também, né, essa trazer ousadia. Um pouquinho, trazer um pouco mais de cor, né? E a gente utilizou, nada também muito extravagante, porém realmente dá um charme mais para o espaço gourmet. E essa questão de mobiliário, né? Então a marcenaria que vocês fizeram aqui no gourmet, ela tende um pouco também para a cozinha, né? Vocês fizeram uma conversa com isso, utilizando a mesma pedra, ou foi uma coincidência? Não, a ideia era fazer ter a mesma ideia, porque está muito próximo, né? Está muito interligado os ambientes, então a ideia foi utilizar sempre a mesma leitura. E o legal, né, falar dessa composição de materiais que o Alan contou um pouquinho pra gente, que logo ao lado aqui dessa área nós temos um ateliê, né, a proprietária tem um hobby que ela gosta de fazer artesanato, e ali essa questão de um desenho de piso com um porcelanato da madeira, com travertino, aparece bem forte ali, né, Alan? Assim, dando continuidade, sempre a mesma ideia. Aí a gente entrou também com a parte de madeira, porque por mais que seja um ambiente mais fechado, mas a ideia era fazer a mesma leitura do espaço gourmet por estar próximo. E ali acontece a questão da simetria novamente, né? Tem um trecho, é lógico, se você for olhar a simetria do piso com o mobiliário, elas conversam entre si, mas se você for olhar o piso como um todo, então é um conjunto, né? Sim, Adriana, a gente gosta muito de trabalhar essa questão da simetria, mas assim, o fato é marcar alguns ambientes. Então, no caso do ateliê, o que a gente chama de tapete, né, de piso ali, foi para demarcar onde ela ficaria sentada, o local da mesa dela. No caso do espaço gourmet, demarcamos a parte da bancada. Tá? Então a gente cria sempre uma leitura. E ela me diga uma coisa, né? Voltando aqui um pouquinho para esse local que nós estamos. Tem uma mesa, né, de jantar lindíssima, essa base, acho que é o sonho de muita gente, né? Esse tronco, as cadeiras também em preto, de palhinha. É tudo novo aqui ou ela aproveitou algum móvel? Não, aqui a casa podemos dizer que é 100% tudo novo de termos de mobiliário, tá? A ideia de criar um ambiente externo aqui, que ela acaba até mais utilizando, um bate-papo com a proprietária esses dias, ela fala que utiliza mais essa parte externa do que interna. Devido ter uma mesa, devido ter um espaço gourmet totalmente equipado, com fogão, com uma pia grande, então elas acabam utilizando. E essa mesa foi o nosso xodó. Tá? Era uma questão que a gente queria usar, essa parte de tronco, e a questão se você vê o contraste das cadeiras, né? A gente veio com uma cadeira mais escura, porém com a telinha para manter o mesmo tom do peso. E agora aqui nessa parte externa, né, vocês aproveitaram, né, o restante do terreno para fazer como se fosse também um estar externo, e chama muita atenção o que vocês colocaram no muro, né, que é uma pedra-ferro, é isso que vocês utilizaram, né? Isso, que seja. O cliente não queria piscina, né? Já tem uma certa idade, só recebem praticamente os netos, porém todo condomínio tem uma infraestrutura para comportar toda essa parte de piscinas, playground. Então a ideia foi utilizar o máximo do terreno e criar um jardim, né? Uma área que seja uma extensão desse espaço gourmet. E a pedra-ferro foi o diferencial digamos assim, a gente precisava enquadrar dentro do vão da porta, né, do espaço gourmet, alguma coisa que fosse por estar muito próximo ao muro. Então a gente fez 2 faixas com uma iluminação no centro dela para evidenciar e fazer parte do ambiente aqui do espaço gourmet. Isso é uma alternativa até legal o pessoal de casa dar uma olhada, que às vezes as pessoas pensam nessa questão, a canjiquinha, o tijolinho, então eu sempre bato nessa tecla. Existem materiais diferenciados, às vezes por uma fachada também, é um material natural. Às vezes eu até perguntei
tempo que tem materiais muito parecidos hoje em dia, mas é uma alternativa também para se utilizar, né? Em fachada, em elementos. Não precisa nem utilizar em grande quantidade, tá vendo? Nós trabalhamos 2 faixas e já deu um diferencial na parede já. Com certeza. Alan, né, antes que não dê tempo, tem tanta coisa aqui, no pavimento superior, né, que a gente tem 3 suítes. Antes de entrar nos dormitórios, eu queria também falar que muito bem bolado, eu não tinha percebido, o Alan contou, né, para mim, existem, é lógico, algumas coisas na casa que a gente sempre tem que dar um jeitinho de esconder. Então existe a caixa de força, né? Algumas outras coisas que a gente precisa, a gente não quer mostrar. Então a gente põe uma tela na frente ou coloca atrás de uma cortina. E ali eu achei que foi muito feliz a solução que vocês deram. Vocês colocaram um móvel com um espelho que na verdade está escondendo as caixas de força, é isso? Exatamente. Foi como você comentou, a possibilidade sempre de colocar alguma tela, algum quadro que esconda esse elemento que é a caixa de força. Nós não queríamos isso, nós queríamos criar alguma coisa que chamasse atenção e fizesse parte integrante do hall. Então criamos essa leitura com um espelho, uma moldura em laca branca, que realmente quem não sabe acha que foi somente um elemento de decoração ali do hall. E no quarto do casal, vocês projetaram também um mobiliário assim diferente na frente da cama, então hora pode ver a TV, hora não precisa ver a TV, num tom ali de bronze, vocês seguiram mais para essa tonalidade ali no dormitório, né? Você vai perceber no dormitório da suíte que utilizamos tons escuros, até assim, para quebrar um pouco esse paradigma de que esse tom escuro vai me escurecer o quarto, né? Vai ficar muito escuro. Não. Nós usamos o tom tanto da madeira escura, espelhos todos em bronze, não era nenhum espelho na cor mesmo do próprio espelho, sempre no tom de bronze. E realmente esse móvel foi um diferenciado porque eles queriam assim ter uma possibilidade de esconder a TV. Então nós tivemos a ideia de criar um painel que corre, onde quando você está com ele fechado, você tem prateleiras onde eles guardam os perfumes, enfeites, onde eles vão viajar, tudo. E quando quer ver TV, ele abre, são 2 portas de correr. E também o banheiro, a gente não pode deixar de falar, que é muito bonito. Vocês utilizaram faixas de revestimentos diferenciados, o jogo de espelhos, eu acho que ali vocês criaram uma combinação legal. Eu não posso deixar de falar isso, né? E mostrar para o pessoal de casa. E nos demais dormitórios, você tem um para os filhos e um para visita? Na verdade, assim, seria 2 suítes, né? Como eles recebem muita gente, até mesmo de fora da cidade, ficou 2 dormitórios de hóspede mesmo, que fica, às vezes vem o filho dormir, fica os netos no outro dormitório, o filho com a esposa no outro, mais tranquilo, sempre também, né, trabalhando toda a parte de mobiliário e banheiro também em revestimentos também. Alan, muito obrigada, parabéns pelo projeto, Obrigado. Está lindíssimo os móveis, desde o projeto, escolha de móveis e revestimentos. Um abraço na Francine também, e que no próximo programa ela venha conversar com a gente, né? Com certeza. Muito obrigado pelo convite. E a você, meu muito obrigada pela audiência e até o próximo programa Casa Luxo. I'd rather be. Você assistiu o programa Casa Luxo, um oferecimento Alux Iluminação, Perfecta Esquadrias e Morarte Móveis e Decorações.